Olá, eu sou Emília Campos e hoje aqui no Descomplicando Direito a gente vai falar um pouquinho sobre o halving do Bitcoin. Você sabe o que significa isso? O halving do Bitcoin é um processo relacionado à política monetária que foi descrita no protocolo da rede Bitcoin. E o que significa isso? Para falar sobre o halving do Bitcoin, a gente tem que falar um pouquinho sobre o processo de mineração. No processo de mineração, a cada 10 minutos é fechado um bloco. E os mineradores que trabalham no processo de validação desse bloco, eles recebem uma remuneração em bitcoins recém-emitidos. Ou seja, bitcoins novos que foram emitidos nesse bloco que acabou de ser validado, minerado, por esses mineradores. Muito bem. Quando a rede Bitcoin começou lá em 2008, a remuneração dos mineradores que validavam o bloco era de 50 bitcoins. E dentro da política monetária que foi criada pelo Satoshi Nakamoto, o que ele previu? Ele previu que a cada 210 mil blocos, ou seja, aproximadamente a cada 4 anos, essa remuneração cai pela metade. Então, em 2012, a gente teve o primeiro episódio de halving do Bitcoin. De 50, a remuneração dos mineradores por bloco caiu para 25 bitcoins. Em setembro de 2016, a gente teve o segundo episódio de halving. E aí, a remuneração dos mineradores caiu novamente para 12,5 bitcoins. E agora, em maio de 2020, a gente vai ter o terceiro episódio de halving. E a gente vai ter então novamente a remuneração dos mineradores diminuindo pela metade. Até que essa remuneração termine em 2140. Essa é a previsão. E onde seja cessada a emissão de novos bitcoins. Por quê? Porque a política monetária do Bitcoin previu que ele só vai ser emitido até 21 milhões de bitcoins. O halving, então, é um choque na oferta de Bitcoin. E isso, em geral, faz com que a demanda aumente. E isso tende a elevar o valor da criptomoeda. E essa é a expectativa. Então a gente tem aí a expectativa de que o valor do Bitcoin aumente nos próximos meses em razão desse episódio de halving. O que significa? Algumas pessoas elas costumam perguntar o que significa o final da emissão de bitcoins para os mineradores, ou seja, eles vão continuar sendo incentivados a trabalhar no processo de mineração, de validação dos blocos, mesmo após não existir mais essa remuneração em bitcoin. E mesmo durante esses processos de halving, ou seja, de diminuição da remuneração pela metade, ainda é interessante para os mineradores continuarem nesse processo de validação dos blocos? Isso pode mexer com a segurança da rede? A verdade é que não. Por quê? Porque tudo isso já foi programado. Diferente do que acontece na política monetária das moedas fiat, ou seja, das moedas governamentais, onde esses choques de oferta acontecem sem nenhum tipo de previsão, nenhum tipo de espera por parte do mercado, dentro da política monetária do Bitcoin, isso já é totalmente esperado. E os mineradores, de alguma forma, eles já estão preparados em termos de custo, em termos de estrutura, de como eles vão operar em relação a essa remuneração que vai diminuir e em relação aos custos operacionais que eles têm dentro dessa atividade de mineração. Eles já conseguem se preparar para essa diminuição de oferta de Bitcoin. Então, o jogo já está combinado e isso faz com que o mercado se ajuste de uma forma mais fácil. É diferente da política monetária de uma moeda governamental, onde esses ajustes acabam acontecendo
pelo lado do governo apenas, sendo que o mercado acaba tendo que se adaptar ali meio à força, isso não é programado, então o choque acaba sendo muito mais sentido pelo mercado do que acontece em relação ao Bitcoin, onde isso já está programado para acontecer aí a cada 210 mil blocos ou a cada 4 anos aproximadamente, então os mineradores conseguem se programar para isso. E de qualquer forma, o que acontece é que quanto mais Bitcoins estão emitidos, menor vai sendo a remuneração dos mineradores, mas por outro lado, aumenta o número de transações na rede, o que faz com que aumentem também as taxas de transação. E isso faz com que a remuneração dos mineradores seja substituída de Bitcoin para taxa de transação em razão do aumento das transações que vão acontecer na rede. Então isso já foi programado dentro do protocolo, já foi imaginado isso e essa diminuição da remuneração em bitcoins acaba sendo substituída pelo aumento das transações e o aumento da remuneração com base nas taxas de transação que são cobradas também pelos mineradores na validação dos blocos. Preparem aí para esse movimento de mercado, é hora sim de comprar Bitcoin para guardar. Quanto mais próximo desses momentos de choque de oferta, é sempre uma oportunidade interessante para continuar armazenando esses ativos que tendem a valorizar. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se interessa por esse assunto, se registre aqui no nosso canal, dê o seu like e clique no sininho para ser informado dos próximos vídeos. A gente se vê. Até mais!